Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Terapeuta 360 da Live Express. E neste canal eu ensino estratégias para você ser assertivo no seu diagnóstico e do seu cliente já logo na primeira sessão. Meu nome é Cibele Federighi, sou especialista em desbloqueio energético e neste episódio eu vou falar para você que tem dificuldade de saber qual a real fonte dos bloqueios energéticos do seu cliente ou seu mesmo, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, aperte no sininho para receber as nossas notificações e já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de energia e de espiritualidade. Tá? Você que tem aí dificuldade de saber qual é a real fonte dos bloqueios energéticos, tanto seu aí como do seu cliente, do seu paciente. Mas primeiro, o que é um bloqueio energético, né? Então, a própria palavra, quando a gente pergunta assim, você deve estar falando, nossa, o que é isso, né? O que eu vou remover aí, né, de bloqueio? O próprio nome já diz, né? Um bloco, um empecilho, algo que está impedindo a passagem. No caso, o bloqueio energético, ele está impedindo a passagem da energia. E nós temos os nossos centros de energia, que são os nossos vórtices energéticos, os nossos chakras, e eles são responsáveis por fazer a troca energética entre os nossos corpos espirituais e o prana. Então, o nosso corpo, os nossos meridianos. Então, quando a gente tem um bloqueio energético, ele acaba indo para várias partes do nosso corpo. E a intenção é que essa energia flua. Então, quando a gente tem um bloqueio energético aí, algum lugar essa energia para de fluir. Então é como se fosse uma represa, fica aquela energia parada e ela não vai para lugar nenhum. Então cria um bloco ali de energia estagnada. E nós temos 4 campos que é onde a gente trabalha os bloqueios. Dentro desses 4 campos, cada um tem as suas subdivisões. Então, nós temos o campo emocional, temos o campo mental, o campo físico e o campo espiritual. E geralmente esses campos eles estão interligados. Então, se eu tenho um bloqueio energético espiritual, dependendo do tempo, se eu fico bastante tempo com aquele bloqueio, ele vai acabar afetando o meu campo mental. Depois que ele tiver um tempo ali atuando no meu mental, ele vai acabar atrapalhando, bloqueando o meu campo emocional. Ele vai tirando toda a parte da emoção, né? Porque vai interferindo até chegar no campo físico. Então, dependendo do tempo que aquela pessoa já está com aquele bloco, com aquele bloqueio energético, ele vai migrando. Então, por isso que é legal a gente identificar aquela área e já desbloquear e ver como as outras áreas vão funcionando, como que elas vão trabalhar depois da limpeza, da primeira limpeza, tá? Então, nós somos uma esponja e o tempo inteiro nós estamos aí em contato com a energia. Mas o que é energia? Então, as pessoas ficam muito no esotérico, energia. Só que energia, ela é um conceito essencial da física. Às vezes, as energias, quando elas não fluem, né, no fluxo do universo, elas causam essa estagnação. Então, tem vários tipos de energia que é usado, tanto no termo da física, ela pode ser encontrada em várias disciplinas. Então, quando a gente fala de energia termodinâmica, tem o eletromagnetismo, que é a energia eletromagnética, a mecânica, química. Então, a energia, o conceito de energia, ele já é quantitativo, né? Então, quando a gente trabalha com áreas mais do racional, é um estudo. Então, tem pessoas que estudam só termodinâmica. Então, a energia termodinâmica. Então, o conceito de energia, ela vem exatamente aí também na química, também é usado. Dependendo dos processos químicos, ele gera energia. Quando a gente fala de energia, existem vários tipos de energia. Nós temos as energias telúricas, que podem ser provenientes de veios de água, ou fraturas de rocha, ou rochas em decomposição.
essas energias, elas têm que fluir para algum lugar. Então, elas vão de encontro com as energias cósmicas. Só que no meio do caminho, pode ser que a sua residência esteja, o seu imóvel esteja bem em cima dessa fonte de energia. E essa energia também, ela pode causar aí, são energias nocivas, tá? Nós temos energia espiritual, que quando ela é emanada, ela acaba atrapalhando também a vida da pessoa. Temos energias psíquicas, porque a pessoa consegue enviar energias psíquicas, energia de inveja, energia de olho gordo, essas energias elas acabam causando um bloco energético. Temos as energias cósmicas, que são as energias do Sol. Então, o Sol, quando ele tem as explosões solares, a camada de ozônio da Terra, ela vira aquela aurora boreal, que fica tudo coloridinho. Então, aquilo é uma explosão solar, e a proteção da camada da Terra, né, de ozônio, ela acaba fazendo aquele colorido, mas aquilo é uma energia que estava sendo emanada, que é uma energia cósmica. Temos a energia da Lua. Então, muitas pessoas falam, eu não acredito nessas coisas. Gente, as marés, quando a Lua está cheia, as marés elas crescem. Então, a gente é influenciado diretamente pelas energias cósmicas. Os planetas, às vezes, quando está passando uma transição planetária, um Mercúrio retrógrado, caiu o Facebook. Gente, quem não lembra? Eu fiquei sem WhatsApp, Facebook. Então, assim, você nunca pode falar assim, nós não somos, né, atingidos por essas energias. Nós somos, sim. Então, muitas vezes, essas energias cósmicas, elas podem também estar influenciando a gente aqui na Terra. Forma, que é a energia da forma. Então, às vezes você tem algum objeto ou a forma da sua casa, ela emana uma energia, porque tem a energia da forma. E nós temos a energia também eletromagnética, tá? E quando a gente fala de bloqueios energéticos, qual a diferença entre os bloqueios energéticos? Então, eu falei que existem quatro campos de atuação dos bloqueios energéticos. O campo emocional atua mais ou menos o psicoemocional, carga elemental, isso faz tudo parte do campo emocional. Campo mental são crenças limitantes, demanda mental, porque a pessoa pode, através da energia psíquica, estar enviando uma energia negativa para a sua vida. Então, isso também atua no campo mental. Campo físico pode ser genética, uma coisa herdada aí no DNA, físico, que é o que a pessoa, ela mesma, está se causando, né? Seja por hábitos negativos, ela mesma está causando o próprio mal dela que está atuando nesse campo físico. E o ambiente, que é, como eu falei, né? São energias do próprio, pode ser energias telúricas, pode ser energia de um objeto, pode ser uma casa que está com uma energia horrorosa. Então, aí atua no campo físico. E no campo espiritual, tem kármico, pode ser magia negra, olho gordo, inveja, praga, maldição, feitiçaria. Agora eu vou falar de cada um deles, tá? Bloqueios energéticos no campo emocional. Algumas pessoas, elas vivenciam situações traumáticas. E essas situações, elas influenciam diretamente, criando blocos emocionais. Esse tipo de bloqueio, ele pode acontecer por situações, um trauma, um acidente, ou medo de aranha, por exemplo, ou pode acontecer também traumas de vidas passadas. Essa pessoa, em alguma experiência negativa que ela teve em vidas passadas, porque o nosso campo acástico, nós temos todas as informações, né, que são as personalidades. Pode ser que algum emocional dela muito desequilibrado, ele entrou em ressonância com uma vida passada dela, e aí essa energia acaba bloqueando aí a parte emocional dela. Pode ser também, quando fala de vidas passadas, pode ser também na infância, no trauma intrauterino, quando é bebê ainda. Por quê? Quando a mãe está grávida, a placenta, ela é capaz de bloquear até a AIDS. A única coisa que ela não bloqueia é frequência energética. Então, quando a mãe, ela está ali 9 meses com aquela criança ali,
ela está passando toda aquela frequência energética para aquela criança. Então, se ela está vibrando tristeza, se ela está triste, está se sentindo abandonada, se ela não está aceitando a gravidez, a criança já nasce se sentindo rejeitada. Então, toda essa carga de frequência energética, ela vai criando um bloqueio energético no campo emocional do consulente. Mas ele nem sabe, ele era bebê, ele estava lá dentro, mas já cria essa informação, tá? E também de infância, traumas de infância, que acabam atuando na vida do cliente. Outra coisa também que dá um bloqueio, assim, né? Causa bloco energético. Às vezes, por exemplo, a pessoa acabou de perder um ente querido. Ela não aceita, inconscientemente, ela não aceita que a pessoa já foi. E ela cria um bloqueio. Então, tipo, as memórias dela, e se alguém falar que a pessoa já foi, que ela não aceita aquilo. Então, ela mesmo, o inconsciente dela acaba bloqueando aquela informação. Pessoas também que sofreram, foram vítimas, ou seja, vivenciaram, ouviram um assassinato, alguma coisa assim, elas inconscientemente também, o cérebro, para proteger, ele cria um bloqueio, ela bloqueia aquela informação. Ela bloqueia a informação para a pessoa não sofrer, porque a gente tem esse mecanismo, né, dentro da gente, mas esse bloco, ele fica lá. Então, se a pessoa passou um trauma muito violento de alguma coisa, de algum acidente, ela fica com aquele bloco ali preso. E esse bloco no campo emocional, ele acaba causando aumento de ansiedade, estresse, falta de interesse, autossabotagem, baixa estima, crenças limitantes. A pessoa, tudo o que acontece na vida dela, ela só sente energias negativas o tempo inteiro, pode causar depressão. E a grande dificuldade da pessoa de tomar decisão, ela nunca consegue tomar uma decisão ela mesma, ela fica super indecisa. E a própria indecisão, que ela tem que definir se vai ou se não vai, ou se resolve ou se não resolve, aquilo já gera um bloqueio, um problema terrível na vida dela. As emoções, segundo o psicólogo Paul Ekman, nós temos 7 emoções básicas que são trabalhadas aí na psicologia. Tem o que é a emoção do nojo, da raiva, do medo, da tristeza, da alegria, da surpresa e do desprezo. Eu vou falar aqui da raiva, por quê? Nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa, desprezo são as 7 emoções básicas. Mas a raiva, ela vibra numa cor vermelha. E a gente, na radiestesia, a gente consegue identificar. Magia negra vibra numa cor preta. Dependendo do tipo de inveja, também acaba vibrando na cor preta. Mas a raiva, ela vibra na cor vermelha. Raiva, inveja, ódio, rancor, ganância, vingança e ciúme, eles vibram na cor vermelha. E dependendo da energia, o quanto que aquela pessoa vibra, ela é capaz de plasmar seres que ficam acoplados nos seus campos energéticos. Então, esses seres, né, que são, a gente pode até chamar de formas de pensamento, eles ficam alojados ali, e eles criam bloqueios energéticos imensos, e eles acabam drenando a energia dos corpos espirituais, ficam próximos onde tem os chakras, e conforme o tempo, ele vai migrando para o corpo físico, porque se os corpos não conseguem trocar energia pelos chakras através do prana, o que acontece? A gente vai indo para os meridianos, a gente vai bloqueando até chegar no corpo físico. Então, tem que ser identificado se esse bloqueio é um bloqueio emocional que essa pessoa está passando, tá? Porque esse estado emocional desequilibrado, ele pode gerar um campo emocional que reverbera e vai indo até gerar um câncer. Então, se a pessoa odeia, porque tem pessoas que são assim, né? Elas têm um ódio que ela fala, gente, eu não posso ver fulano, eu odeio fulano. Aí a vida dela já foi definida com essa base. Então, se você tirar o fulano, a vida dela não existe mais, porque o ódio é a energia que sustenta o resto da vida dela. Então, vira um vício energético. É que nem aquela pessoa que às vezes reclama, mas se você tirar tudo, se você tira o drama da vida da pessoa, a pessoa não tem por que reclamar, aí acabou a vida dela, porque a vida dela é isso. Então, assim, a pessoa fica viciada
na energia da reclamação, na energia do ódio, e tem pessoas que não conseguem mesmo, né? Você fala assim, olha, vamos fazer um Ho'oponopono, vamos tentar liberar, fazer aí uma auto-hipnose. A pessoa não quer, porque ela já conservou, ela já tem lá um ser do lado dela, né? Já virou um filho, porque aquela energia ela foi alimentada durante tanto tempo que acaba virando um vício energético, e ela fica conectada com aquilo. Então vira realmente um bloco energético aí, essa raiva. E fora que a raiva, ela pega no fígado. Então, geralmente, vira uma pedra no fígado, né? Porque a pessoa tem tanta raiva que aquilo acaba cristalizando no corpo físico. Outra coisa também, bloqueios energéticos no campo mental. Os blocos energéticos no campo mental, que o nosso cérebro, ele é maravilhoso. Nós temos a plasticidade neural, que é o que? A capacidade de organização do cérebro, do nosso sistema nervoso. Então, se a pessoa ela sofre um acidente, por exemplo, e uma parte do cérebro, ele era responsável por o braço que não mexe mais. Ele vai criar uma plasticidade do outro lado para que a pessoa adquira novas informações, novas sinapses, e ela consiga reaprender o que ela precisa trabalhando com o lado esquerdo, porque ela não tem mais a mão, ou perdeu o pé. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de reorganizar o sistema nervoso. E para aprender coisas também. Então, quando a pessoa fala lá, eu quero aprender inglês, o seu cérebro ele já cria, como se fosse no Windows, lá tem uma pastinha, ele cria aquela pastinha para armazenar todo aquele conhecimento novo, porque é uma coisa nova, a pessoa não tem aquele conhecimento ainda, para ir guardando tudo naquela pastinha. E quando ele precisar daquela informação, ele tem tudo armazenado ali de uma maneira organizada. Então, essas sinapses, conforme você vai dando uma conexão de vários dias, por isso que eu falo assim, eu vou aprender inglês, por exemplo. É legal o quê? 3 meses você praticando, não é assim, em um mês eu vou sair falando. Porque o cérebro, para criar novas conexões, ele precisa no mínimo de 21 dias. E quando você faz por mais tempo, você cria o hábito, ele chega uma hora, ele faz de forma automática. Então você começa a ver filmes sem legenda. Aí quando você vê, você já entende, mesmo que você não saiba direito, de tanto assistir filmes sem legenda, você começa a entender quando a pessoa fala inglês. Então, o seu cérebro ele vai se adaptando àquela forma, conforme a plasticidade neural, é como ele organiza as coisas, né? E um bloqueio mental, ele cria uma resistência. A pessoa, ela cria uma resistência. Então, às vezes você fala assim, olha, começa a trabalhar, está trabalhando no mapa astrológico, viu que a pessoa ela tem uma dificuldade, é procrastinadora, não tem muita energia, você está começando a mandar energia para ela, está começando a trabalhar ela, só que tem a parte da conscientização, que é o quê? É a parte dela fazer. Então, tem pessoas que elas têm resistência. Então, por exemplo, se a pessoa precisa perder peso, e aí você fala, olha, eu vou fazer um trabalho energético, eu vou te ministrar um floral, só que o que é legal? Você começar a fazer uma caminhada, a pessoa ela tem um bloqueio que impede com que ela realize aquele negócio. Mas o bloqueio é um bloqueio energético mental mesmo, é da própria, na crença dela. Ou, por exemplo, a pessoa reclama de problema financeiro. Aí você começa a analisar, aí você percebe que é um bloqueio na área mental, porque a pessoa tem crenças muito, acho que até de vidas passadas, com relação a dinheiro. Então, são coisas que têm que ser quebradas, porque a pessoa tem que começar a fazer a parte dela. Só que para isso ela tem que aprender coisas novas. Então, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: eu preciso ganhar mais. Né? Aí eu falo, tá, o que você faz lá onde você trabalha? Eu sou da recepção, tal, tal. Tá, e o que você teria que fazer para ter um cargo um pouco a mais que o seu, tipo, virar gerente? Aí ela fala, eu teria que fazer um curso. Ela já fala com uma cara assim. Eu falei, tá, e o que te impede de você fazer esse curso para você conseguir essa promoção? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que... Entende? Então, assim, você vê que a dificuldade não é nem em fazer, mas é tipo assim, eu quero ganhar, mas eu não tenho que fazer nada. Então, você percebe que é uma crença que vem antes da pessoa.
Então, quando você identifica isso no cliente, você tem que trabalhar crenças limitantes, que é um trabalho de bloqueio energético que está totalmente ligado aí no campo mental. Baixa estima, sensação de insegurança, porque por mais que a pessoa seja linda, tem um corpo maravilhoso, ela não se sente assim. Isso é um bloqueio também que é no campo mental. Então, quando a pessoa tem um bloqueio que ela mesma, ela é linda, maravilhosa, mas ela não se sente. Então, o que ela vai fazer? É uma autossabotagem. Ela começa a atrair os relacionamentos que não servem para ela. Então, a gente tem que tratar isso no campo mental. É essa área que é tratado isso. Medo que domina o pensamento. Então, a pessoa ela tem um medo assim terrível. Então, a gente tem que trabalhar essa energia também causa um bloqueio no campo mental. O bloqueio no campo mental causa falta de foco. Então, por exemplo, você comprou um curso lá, você tem um monte de coisa para estudar tal, e aquilo dá um negócio na sua cabeça que você fala assim, nossa, o que eu faço? Dá um bloqueio mental. Nem que você sente lá e ligue o play, você parece que não consegue, o negócio não entra. Então, tem que trabalhar a energia para que toda vez que você for sentar lá para estudar, você tenha essa energia desbloqueada aí para você poder ter foco, para você ter determinação. Então, outra coisa também que é um exercício bem legal da neurociência é que as pessoas, até 25 minutos, o seu índice de atenção, ele é o máximo. Depois de 25 minutos, você já esquece tudo. Então, a gente chama de Pomodoro. Deu 25 minutos, você levanta, dá o pausa, nem que você vai na cozinha, bebe um copo d'água e volta. Quando você volta, é como se tivesse começado, zerou o cronômetro. Aí você liga mais 25 minutos. Aí você consegue ter foco e conseguir entender e aprender aquilo que você está fazendo. Autossabotagem, que todo mundo tem, eu também tenho. Então, são coisas que sempre devem estar sendo trabalhada e é nesse campo do bloqueio do mental, tá? Outra coisa também, a pessoa que tem um mental muito forte. Então, muitas pessoas me perguntam, quando eu faço atendimento, eu não abro a câmera e saio entrando na energia da pessoa com o pêndulo. Não, eu faço só pesquisa assim, conversando. Depois eu falo, então eu vou fazer minha pesquisa e a gente se fala, porque eu entro muito na energia da pessoa e eu começo a passar mal. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. E outra, tem pessoas que têm um mental muito forte e elas são controladoras, elas não sabem o poder que elas têm de controlar a pessoa de forma psíquica. É impressionante, tanto que tem alguns dirigentes de apometria que quando o paciente vai entrar na sala, ele já fala, não, você fica lá, para não controlar o grupo que está fazendo lá os trabalhos, porque a pessoa tem um mental muito forte. Então, nesse momento, o que é? Monta um gráfico de proteção psíquica. Então, se você é terapeuta, está lá fazendo atendimento, para você não entrar na energia da pessoa, você tem que colocar você dentro desse gráfico de proteção para você não pegar, a pessoa não conseguir controlar, porque tem pessoas que elas têm um mental muito forte, nem elas não sabem disso, mas elas têm. Bloqueios energéticos no campo físico. Então, no campo físico pode ser decorrente de hábitos alimentares, que é o que a pessoa precisa, ela é no físico já. Então, a pessoa está, por exemplo, já está com problema de câncer, está no físico, já está com bloqueio energético no campo físico. Eu tenho que ir levando ela, tipo, olha, tem que tomar um floral, aí tem que entrar coisa física no negócio. Eu tenho que pôr placa de gráfico lá na casa dela, porque eu não sei se tem ponto telúrico lá na casa dela. Entrou no físico, o negócio já atingiu o corpo físico da pessoa. Então, esse bloqueio energético, não adianta eu ativar um negocinho lá. Falar, olha, eu vou ativar... Não, às vezes eu tenho que pôr gráfico lá na casa dela. Tenho que entrar ministrando um floral no físico, que é para a pessoa tomar aquela energia e fortalecer o campo energético dela. Pedir para ela mudar alguns hábitos, perguntar como é que é a sua alimentação, você vai no banheiro, eu preciso que aquela pessoa, pelo menos, o intestino dela funcione, que ela tome bastante água. Então, a gente sempre vai conversando para entender quando a pessoa chega com, geralmente, problemas de saúde, é porque já pegou no físico. Então, a gente tem que estudar aquela pessoa, porque a pessoa inventa.
quando o cliente senta lá na sua frente, se você perguntar, você toma bastante água? Aí eu tomo bastante água, mas tipo quanto? Quanto é bastante água para você? Porque as pessoas, elas têm um lance que elas inventam. Ah, eu como super bem. Mas daí que você começa a pesquisar, a pessoa fica, às vezes, muito tempo de jejum, assim. Aí, quando come muito de uma vez só. Então, o fato de você ir pesquisando na hora da conversa, lá do atendimento, você consegue identificar e alterar alguns hábitos da pessoa, que vai auxiliar ela dentro de todo o processo aí que você vai fazer do desbloqueio energético. Porque é junto. Então, quando a gente fala do campo físico, a gente precisa de coisas que são mais no campo físico. Então, além da conscientização da pessoa, tem que ministrar um floral, que vai pegar no corpo físico, colocar gráfico na casa da pessoa, porque não, como já está com problema de saúde avançado, para saber lá o que tá, pode ser que tenha algum ponto telúrico lá que esteja roubando a vitalidade daquela pessoa. Genética, pode acontecer algum bloqueio energético que já veio no DNA. Então, a gente fala assim que o DNA lixo, né, 2% é o DNA normal que é usado. Os outros 98% eles chamam de DNA lixo. E é esses 98% que a gente que trabalha no campo energético, a gente acaba atuando, trabalhando em cima dessa energia. E quando a gente fala de problema genético, é uma coisa que já veio lá codificado no RNA daquela pessoa. Então, para reverter um pouco esse quadro, tem que ser trabalhado, tem que ver se dá para ser trabalhado. Se não dá, a gente trabalha em hábitos para diferenciar, para poder ajudar, auxiliar dentro do tratamento de saúde daquela pessoa, porque às vezes é um problema genético mesmo, né? Então, a gente tem que ver o que é esse bloqueio energético que veio, porque tem miasma, segundo Hahnemann, que ele já vem, essa informação já vem na genética da pessoa, no próprio linha dela, da ancestralidade, já vem essa informação. E a pessoa acaba adquirindo aquela doença porque já veio a informação no DNA da pessoa. O ambiente, então, as energias negativas oriundas de ponto telúrico, enfim, já tinha falado isso, podem trazer problemas energéticos para o corpo físico, porque um ponto telúrico, se a pessoa fica durante muito tempo, por exemplo, a cama, ou a mesa de trabalho, se ficar, a pessoa passa muito tempo lá, e tem uma incidência de um ponto telúrico, aquela pessoa, ela fica totalmente sem energia, pode causa muito cansaço, falta de vitalidade, doenças crônicas, então a pessoa tem um resfriado crônico, que não sabe o que é, tem doenças crônicas que ela não identifica, sempre acaba voltando, ela melhora um pouquinho, já volta, e câncer também, é bom investigar, então quando você vai atender um paciente que já está com câncer, a primeira coisa é bloqueio energético no campo físico, colocar gráfico lá na casa da pessoa para melhorar o tratamento que vai ser feito com aquela pessoa. E pode levar até a morte. Tem um livro que chama Casas que Matam, porque a própria residência, a própria casa, tirando, se não for ponto telúrico, incidência de fratura de rocha, pode ser a própria energia da casa. Então, hoje em dia, as construções elas são muito feitas de concreto armado, não tem muito material natural, que antigamente os tijolos eram de barro, usava muita pedra, né, ardósia, pedras, isso tem energia, madeira, hoje em dia é tudo sintético, piso laminado, drywall, isso tem uma energia horrorosa, e acaba roubando a própria energia da pessoa que está dentro da casa, porque a gente doa energia para o ambiente. Então, se a gente mede lá com o biômetro e vê que é muito baixa a energia, o que acontece? A pessoa que está ali, ou o cachorro, ou o animal, enfim, ele acaba doando a energia vital dele para os ambientes, porque não tem, o índice de vitalidade daquele local é muito baixo. Então, isso é um principal bloqueio aí no físico. E os bloqueios energéticos no campo espiritual. Segundo a Bíblia, em Daniel 10, de 12 a 13, o anjo, ele estava exortando Daniel. E aí ele disse para Daniel: não temas, Daniel, porque as tuas palavras, elas foram ouvidas.
desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante de teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha que lindo isso. Quer dizer, no primeiro dia que o Daniel fez a oração, que ele estava fazendo um jejum, ele era o próprio elemento mágico, vivo, ativo, pensante, e ele, em adoração, ele num propósito, o anjo, no primeiro dia ele já saiu, Deus já enviou ele lá com a bênção. Só que, né, que eu tenho um mas lá, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por durante 21 dias. Olha só. Quer dizer, o cara, no primeiro dia, o anjo, Deus já tinha mandado o anjo lá com a bênção do Daniel. Só que ele foi impedido por um príncipe. Ah, mas é um príncipe do mundo físico? Não, é um principado. Então, quando a gente fala assim de bloqueio energético no campo espiritual, lá eles são super organizados. Domínios, potestades, principados. Então, às vezes, você já fez o trabalho energético. Só que ele ficou preso no campo espiritual. Tem alguém resistindo lá, tem uma energia bloqueando aquela energia, ou de chegar no seu cliente, ou de chegar até você. Olha o que o anjo falou para Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, que é um dos supremos, veio me ajudar e vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então, aquele principado, aquele domínio, que é o que? É uma coisa que você não vê, é um bloqueio energético no campo espiritual. Então, desde o primeiro dia que o Daniel fez lá a oração dele, ele jejuou, ele se doou como um elemento mágico, vivo, ativo ali na presença de Deus, Deus ouviu e já mandou o anjo. Só que ele ficou parado num bloqueio espiritual. E aí teve que vir um maior, é o quê? Outra energia. Então, às vezes, a gente faz uma ativação, e acha que, imagina, o anjo já veio. Você acha que anjo não tem força? Anjo é poderoso. O anjo já saiu com a bênção do cara, só que ele foi impedido. Aí teve que vir um outro, que era o mais fortão lá, para poder falar: opa, só libera o anjo aí, porque o Daniel precisa receber lá a bênção dele. Então, muitas vezes, a gente faz um trabalho, ativa lá uma energia. Só que, às vezes, aquela pessoa está com bloqueio no campo espiritual mesmo. E a própria energia, isso eu vou falar porque, por exemplo, eu fazia muito atendimento de imóvel. Às vezes, se é um imóvel comercial, eu sempre olho no Google Earth, que você vê a visão de cima, assim, né? Onde está aquele imóvel. Por quê? Pode ser que tenha uma energia de uma delegacia do lado, um hospital, aquilo cria dentro da onde aquela pessoa mora, né? Um quarteirão, ou eu não tenho nada contra a favela, tá? Mas a energia que comanda ali é muito densa, é muito forte. Cemitério. Então, aquilo cria um bloco. Aí, por exemplo, você está fazendo uma ativação, a energia para poder entrar, às vezes, não é nem da própria pessoa em si, é daquele local onde ela está, a energia não chega, porque ali tem um domínio. O cara fala, não, essa energia não vai entrar aqui, não. Então, a gente tem que trabalhar pesquisando, às vezes precisa de uma coisa, de uma outra frequência vibratória, precisa de uma outra pedra, de um outro corretor energético, porque aquele que a gente fez, ou aquela mesa, ou aquilo que se ativou, ele não é o suficiente para romper esse bloqueio aí no campo espiritual. Então, a gente precisa trabalhar, às vezes, com outra energia. E se demora um pouquinho mais, deu 3, 7 dias, eu vi que não aconteceu, eu vou pesquisar. Será que eu tenho que ativar mais alguma coisa? Então, as pessoas, eu percebo que elas querem fazer tudo numa ativação só. Só que às vezes não é assim. Então, 21 dias, olha que legal. Por isso que todo mundo fala a corrente de 21, porque 21 é um número mágico. Quando a gente quer fazer lá a campanha de 21 dias, fazer a novena, 21 dias é o tempo que leva para suas células absorverem uma nova informação. Então, você fala assim, vou fazer uma ativação, vou limpar todos os bloqueios aqui de uma única vez. Não vai acontecer. Porque sempre vai pegar uma parte lá que pode ser que você esqueceu. Ou a gente mexe em uma, outra acaba
mexer em outra. Então, na ativação, pode ser que nem um anjo, ele saiu automaticamente. A pessoa ativou lá, se ativou o gráfico, aquela energia automaticamente já foi mandada para aquela pessoa. Mas ela pode ter ficado bloqueada por um bloco energético no campo espiritual. Pode ser o próprio local, que é difícil, geralmente centro da cidade é uma energia terrível, a energia tem dificuldade para entrar. Às vezes a gente tem que desimpregnar primeiro um pouco, porque é tão denso, porque para trazer uma energia mais elevada, a gente tem que dar uma limpada muito densa a energia. Então, sempre pesquisar para poder saber que tipo de bloqueio que é, para poder estar trabalhando com o nosso cliente ou para a gente mesmo, tá? E por que é preciso desbloquear? Então, se não, então vamos supor, tá lá, você já mandou aquela informação e ela não entrou, né? O Daniel, o anjo lá saiu com a benção, só que ele foi parado por um principado. E aí o que acontece? Eu vou mandar mais coisa. Conforme você vai mandando mais coisa e não mexe aonde tem que mexer exatamente, aquilo vai virando um congestionamento energético. E aí congestiona o campo da pessoa, porque é muita informação. É que nem pegar, por exemplo, eu estou fazendo bloqueio astrológico, eu trato tudo de uma vez só, não dá, a pessoa não tem essa capacidade de absorver todas aquelas energias que você trabalhou de uma única vez. Então, sempre mexe em alguma coisa, pesquisa. Por quê? Pode ser que já mudou bastante coisa e você só tem que ativar algum outro tipo de energia, algum outro corretor energético, algum tipo de floral, ou alguma pedra diferente, ou alguma energia diferente. Eu tenho que ativar uma mesa de arcanjo. Qual é? Porque pelo menos, eu tenho várias de arcanjo, mas assim, para saber qual que é aquela energia que eu preciso para poder remover aquele bloco energético. Outra coisa também, por que fazer o diagnóstico é tão importante? É a parte mais demorada do atendimento. É perder aquele tempo lá para fazer o diagnóstico, porque depois você traça um plano de ação e fala para o cliente, eu tenho que fazer isso, e já explica para ele o que tem que fazer. O importante de fazer o diagnóstico já logo na primeira sessão é que no diagnóstico você vai saber, é problema genético, é karma, é problema físico, tá no corpo físico? É problema psicoemocional? Quantos por cento de 0 a 100, né? Trabalhando em porcentagem, sempre tem que ter uma escala que você vai medir. Então, em porcentagem de 0 a 100, quanto que é psicoemocional? O problema é 60%? Então eu tenho que trabalhar essa energia. Qual que é o ideal para essa pessoa? Que ela fique com o psicoemocional dela nos 80%, às vezes é 20% só que você tem que mexer. Então, na hora de você pesquisar que tipo de tratamento você vai fazer, pode ser que saia cor, pode ser que saia que você tem que mandar um floral para ela, ou fazer um tratamento com frequência, enfim. A pesquisa é muito importante. E sempre em porcentagem. O problema é no corpo físico? Quantos por cento? Quanto que eu preciso elevar dessa energia? Em porcentagem. Porque a gente sempre vai trabalhar com a porcentagem. Então, eu lembro que na época que eu fazia muito atendimento de residência, chegou uma hora que eu não pegava. Eu pegava tratamentos que eu sabia que eu ia conseguir chegar no mínimo em 80%, em 90%. Porque se eu medisse em porcentagem, qual a porcentagem de acerto de eu realizar a venda desse imóvel? Dava lá 30%, 40%, eu nem pegava o trabalho, porque eu trabalhava com porcentagem. Então, a porcentagem, ela é sua amiga. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas se você começa a sempre ter aonde você vai fazer as comparações, você pode, na hora que você está pesquisando, dentro de todas as práticas que você tem, você perguntar qual que é a porcentagem, qual desses 4 campos, né? Todo esse problema que eu diagnostiquei aqui, quantos por cento é campo emocional? Aí vai dar em porcentagem. Quanto por cento é campo físico? Porque às vezes você tem que. Um está sempre relacionado com o outro. É que nem eu falei. Às vezes, um problema no campo emocional, um problema no campo espiritual, alguém fez algum trabalho de magia para aquela pessoa, certo? Aí aquilo fica reverberando no campo dela, que é o campo espiritual.
Aí ela não faz nada, porque é uma pessoa que não reza, não vai em lugar nenhum, anda em lugares horrorosos, então a energia vai dominando. Daqui a pouco, quando eu vi, pegou já no campo mental, porque aí a pessoa começa já a pensar negativo, crenças limitantes, aí daqui a pouco pegou no emocional dela. Aí ela já não tem vontade de trabalhar, tá sem energia, não quer saber de nada. Quando você vai ver, pegou no físico. A pessoa já. Porque essa vai, um lado vai migrando para o outro. Então a gente tem que sempre, na hora que for fazer a pesquisa, sempre pesquisando em porcentagem, sempre tem que ter um parâmetro lá para você medir, para você saber, né, o antes, o depois, sempre medindo para saber o que é antes e o que é depois. E onde que as pessoas erram? As pessoas erram que elas querem tratar bloqueio energético todos de uma só vez e em uma única sessão. Né? Não basta só trabalhar todos os bloqueios energéticos, mas em uma única sessão. E não é assim. Né? Que nem eu pegar o mapa astrológico lá da pessoa e falar assim, não, vou trabalhar todas as suas oposições, tudo, não vai ficar bloqueada a energia, porque não entra, fica muita informação. Então, o legal é a gente mexer em uma coisa e ver como é que faz, como é que ficou. Eu ministrei um floral, então na próxima consulta, porque tem que dar esse tempo para a pessoa. Porque às vezes são 47 anos vibrando aquela informação. A pessoa chegou ali no seu consultório, você não consegue mudar um negócio de 50 anos, porque é padrão, o negócio já vem há muito, muito tempo. Então, a gente sempre vai. Outra coisa também, o maior erro que eu vejo é que as pessoas têm resistência em tratamentos com mais de 7 dias. Imagina se Daniel estava lá orando lá e o negócio não veio. Ele fala assim: quer saber do negócio? Eu vou desistir. Ele ia morrer queimado lá dentro da fornalha, né? Porque desistiu, acabou, morreu, entendeu? Então, às vezes, tem pessoa que tem resistência. Mas eu vou ter que montar um gráfico por 7 dias. Gente, se vai resolver aquele problema lá, monta o gráfico por 7 dias. Às vezes tem que fazer um intervalo. Eu monto 3 dias, dou um intervalo de 1, aí depois monto mais 3. Porque o intervalo, ele é essencial. E isso você, na hora da pesquisa, você vai perguntar durante quantos dias? 3 dias. Ou se tem que acelerar, porque às vezes sai que tem que ficar lá por mais de 24 horas. E você pode acelerar o próprio processo no gráfico e ver se pode diminuir. Mas isso é o que? A resistência. As pessoas têm resistência, elas querem fazer todos os bloqueios energéticos, abre uma prancha lá, eu também trabalho com mesa, e elas funcionam, só que não é assim. Trabalha um problema de uma vez, e ver como é que as outras áreas da vida da pessoa, elas vão se harmonizar. Lembra que eu falei do cérebro? Ele tem uma capacidade da plasticidade neural, então se você perde uma mão, o cérebro ele vai se reorganizar, fazer novas sinapses, para que todos os movimentos que você precisa fazer, você reaprenda a fazer só com a outra mão que ficou. E assim é quando a gente trabalha uma área da vida da pessoa. O seu corpo ele vai se readaptar com aquelas informações para que as outras áreas elas vão se reorganizando para que você adapte aquela energia de novo, tá? E geralmente quando a gente mexe em um bloqueio energético, por exemplo, no corpo físico, até a pessoa se acostumar com aquela nova frequência, com aquela nova vibração, com aquela nova frequência, a pessoa tem crise de cura. Às vezes a pessoa passa mal, você faz 2 dias, 3 de tratamento, a pessoa ela começa a sentir no corpo físico dela. Às vezes ela passa mal, é como se, quando a gente viaja no avião, a altitude, ela tampa os ouvidos, porque o seu corpo vai se adaptando para uma nova altitude. E assim também é nos trabalhos energéticos. E leva, às vezes, demanda um tempo. Então, o que é legal? Pegar, às vezes, o cliente e passar para ele que são necessárias aí mais sessões. Por isso que, às vezes, quando a gente monta o gráfico por mais de 7 dias, ele fica mais assertivo. Porque é 7 dias, 30 minutos. 7 dias, 30 minutos. É que nem água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes, se a pessoa está encampada, não sei se vocês já ouviram essa expressão que é encampamento, quando é uma energia intermitente, que é tipo isso, quando você monta o gráfico por 30 minutos durante 7 dias, você está enviando uma energia intermitente, chega uma hora o campo quebra.
entende? Então, se eu estou trabalhando um imóvel, tem uma energia lá que encampou aquele local, ou a própria pessoa tem uma energia lá que está encampando ela, quando você manda energia intermitente, ela é muito mais eficiente para quebrar encampamento, esse bloco energético que fica em volta da pessoa. E sem fazer o diagnóstico assertivo, fica difícil identificar em um grau de porcentagem e qual é o mais preocupante aí da vida da pessoa, se é no físico, se é no ambiente, se é kármico, se é magia, porque aí você vai trabalhar específico para aquilo. Então, fazendo o diagnóstico fica mais fácil de acertar. Isso sem falar dos bloqueios astrológicos, que é o quê? Tirando tudo isso, eu não falei, né? Eu só comentei, mas que dá para trabalhar. Então, quando a gente mexe, às vezes, em várias coisas, a pessoa ainda continua com queixas, eu dou uma olhadinha no mapa. Porque pode ser que aquela pessoa esteja lá com Mercúrio mal aspectado, ou esteja com Saturno, ela tem dificuldade para ter disciplina. Ela não consegue, por exemplo, guardar dinheiro. Então, eu tenho que trabalhar, ver a casa 2, ver como é que está o Saturno dela, para ela ter um pouco mais de disciplina, para ela poder conseguir organizar as coisas. Então, é sempre através do diagnóstico que a gente trabalha de uma maneira mais assertiva, tá?